O objetivo deste vídeo é demonstrar como é simples e rápido você gerar os cálculos aqui dentro do sistema Mata Nativa. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o projeto Amostragem Casual Simples, clicando em cima dele. Deste projeto aqui, já tem as espécies cadastradas aqui na aba Espécies, já tem as parcelas cadastradas aqui dentro da aba Parcelas, e já tem as árvores cadastradas aqui dentro da aba Árvores. Esse cadastro ele pode ser feito tanto de forma manual, através do botão Inserir, ou se você tiver os dados de campo já digitados dentro de uma planilha do Excel, você vem aqui dentro da aba Projeto e clica aqui em Importar Planilha para poder fazer a importação da planilha. Então, com os dados já cadastrados aqui dentro, o próximo passo aqui é você cadastrar a sua própria equação de volume para você poder utilizar essa equação durante os cálculos. Tá? Aqui a gente só tem a equação do volume cilíndrico, que é somente exemplo. A gente não recomenda utilizar essa equação aqui porque se trata de uma equação de um cilindro perfeito. A gente sabe que não existe nenhuma árvore com o formato de um cilindro perfeito. Tá? Então, depois que você cadastrou a sua equação aqui dentro de fórmulas, para poder calcular, você vai vir aqui no botão Calcular. Aí vai abrir essa tela aqui de seletor de cálculos, você vai escolher um cálculo aqui para você poder gerar o cálculo, tá? Por exemplo, como é que você faz para poder calcular a amostragem? Então você clica aqui em amostragem, deixa Casual Simples aqui selecionado, e aí você vai interagir com a tela, por exemplo. Então agora a gente vai preencher aqui as informações com informações que não são válidas, só a título de exemplo, tá? Então vou colocar aqui uma área total da população aqui de 20 hectares, por exemplo. Aqui em Minas Gerais o erro máximo é de 10, então vou colocar 10% aqui, a um nível de probabilidade de 90%. Tá? Então aqui a gente tem três opções de cálculo. O parâmetro N, que é o número de indivíduos, a B, que é a área basal, e o volume. Normalmente utiliza-se o volume como parâmetro aqui para poder fazer a análise. E aqui, como a gente só tem essa equação aqui cadastrada, eu vou deixar essa equação aqui mesmo para a gente poder gerar o cálculo. Se você tiver cadastrado a sua própria equação aí, basta você clicar na setinha aqui e escolher a sua equação aqui embaixo. Então, depois que a gente interagiu com a tela aqui, basta a gente poder clicar aqui em calcular, ele poder retornar para a gente o cálculo. Tá? Então, aqui, por exemplo, dentre outros resultados que a gente tem aqui o número ótimo de parcelas, a média, variância, desvio padrão aqui, o coeficiente de variação, o valor de T tabelado, a porcentagem do erro de amostragem, entre outros. Tá? Então, é bem simples de gerar o cálculo aqui. Para você poder gerar um outro cálculo, basta você clicar em calcular de novo. Ele vai abrir aquela tela de seletor de cálculo. Você escolhe um cálculo para você poder gerar. Vamos supor que a gente queira calcular a florística por espécie. Então, você clica florística, seleciona aqui espécie, interage com a tela. E depois que você interagiu com a tela, basta você clicar aqui em calcular para ele poder retornar para você o cálculo aqui. Então, esse cálculo aqui, para cada espécie, ele vai registrar aqui para a gente o número de indivíduos que cada espécie possui, a porcentagem no todo, em 100%, quanto que tem, por exemplo, de coco-babão, e em quais parcelas ela ocorre. Né? Então, esse aqui é um outro cálculo que a gente pode fazer. Um terceiro cálculo que a gente pode fazer aqui, clicando aqui no botão calcular, a gente pode calcular aqui, por exemplo, a estrutura horizontal. Então, escolheu a estrutura horizontal, você interage com a tela novamente, e depois que você interagiu com a tela, você clica aqui em calcular para a gente poder obter o resultado. Tá? Então, aqui dentro de estrutura horizontal, o que ele retorna aqui para a gente? Ó? Ele retorna aqui para a gente o número de indivíduos, o número de unidades amostradas em que aquela espécie ocorre, a área basal, densidade, frequência, dominância, valor de cobertura e valor de importância aqui na frente. Um outro cálculo que a gente pode fazer aqui dentro é o cálculo do volume. Então, como é que a gente faz para calcular o volume aqui? A gente clica aqui em estrutura diamétrica e a gente escolhe aqui uma subaba aqui para a gente poder calcular. Por exemplo, eu quero calcular o volume por parcela. Então, eu vou clicar aqui em parcela e aí aqui dentro da subaba parcela você vai interagir com a tela para você poder obter o volume. Como é que você faz para poder obter o volume? Você vai cadastrar aqui os volumes que você quer obter aqui dentro de outros parâmetros. Você deixa aqui por forma selecionado e vai clicar aqui no botão inserir. Então eu quero calcular aqui, por exemplo, o volume total. Então a gente só tem essa equação aqui cadastrada, então você escolhe a equação por aqui, você deixa aquela equação selecionada. E eu quero calcular aqui também uma segunda linha, que eu vou clicar no botão inserir aqui, o volume por hectare. Então o volume por hectare, ele precisa que você marque essa opção por hectare aqui. Ó. Tá? E aí você escolhe a sua própria equação aqui dentro.
E depois que você escolher a sua equação aqui e cadastrou as duas linhas aqui de volume total e o volume por hectare, basta você clicar aqui em calcular. Além do volume, ele também está me dando aqui o parâmetro N, que já estava marcado lá. Então aqui para cada parcela, ele está me dando aqui o número de indivíduos, o volume total e o volume por hectare aqui, tá? Além de total, média e desvio padrão aqui embaixo. Então é dessa maneira que a gente gera aqui os cálculos dentro do sistema Mata Nativa. E depois que você gerou os cálculos aqui, aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, ele fica um histórico dos cálculos que a gente gera. Tá? Mesmo se a gente fechar o projeto aqui e abrir o projeto de novo aqui, o histórico dos cálculos ele permanece aqui. Então, se você quiser visualizar novamente aquele cálculo da florística por espécie, basta você clicar aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, ele vai retornar para a gente aqui o resultado. E como é que você faz para exportar isso aqui? São 4 cálculos que a gente realizou aqui. Você estando com qualquer um desses cálculos selecionados aqui, ó, você vai clicar aqui no botão exportar, ele vai aparecer aqui para a gente aqui os cálculos que foram realizados, você marca aqui os cálculos que você quer exportar e clica aqui no botão exportar para ele poder gerar para você um arquivo do Excel com esses cálculos gerados, tá? Então é basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui, que como é simples e rápido você gerar os cálculos aqui de um inventário aqui dentro do sistema Mata Nativa.